Para tudo torcedor, Flamengo promete parar o futebol brasileiro com a contratação de Lucas Paquetá. Isso mesmo que você ouviu, o Flamengo fez proposta por Lucas Paquetá. Daqui a pouquinho, no decorrer desse vídeo, eu vou trazer isso para você e mais uma outra notícia ligada ao Palmeiras. Mas antes disso, eu agradeço você por estar aqui no Maia Futebol Clube, o seu clube de notícias do futebol. Eu sou Bruno Maia e vamos começar com uma bomba envolvendo o São Paulo. O clube passou por uma das maiores humilhações da sua belíssima história quando o Fantástico apresentou a matéria da investigação em relação a todos os desvios e tudo de errado que vem acontecendo no São Paulo. Enquanto o tricolor era humilhado em horário nobre, rede nacional no Fantástico, também era humilhado dentro de campo na derrota na estreia do Campeonato Paulista para o Mirassol, 3-0. E logo após a derrota, o jogador Luciano trouxe uma péssima notícia para o torcedor do tricolor paulista. Abre aspas para o Luciano. Vou ser sincero, esse ano vai ser mais difícil do que o ano passado. Peço ao torcedor, não abandone esse clube. Situação pesadíssima lá pelos lados do São Paulo. Se você não sabe muito bem o que está acontecendo, eu vou trazer 3 pontos principais dos problemas do São Paulo. Crise financeira e endividamento. Ainda corre o risco de sofrer um transfer ban. Investigações de desvios e corrupção. Isso sem contar que a venda de jogadores que poderia trazer mais verba para o clube está sob suspeita também. E finalizando, o impacto político e administrativo. Essa crise resultou em um racha político profundo no Morumbis. E quem é um pouco mais velho que está acompanhando esse vídeo, sabe que isso daí é aquele livrinho de receitas da vovó, com todos os ingredientes que nos proporcionarão, talvez, o rebaixamento do São Paulo. Se você procurar na história, todos os clubes grandes que caíram teriam alguns desses ingredientes, mas a receita do São Paulo está bem recheada. Tudo proporcionado por esse querido senhor que nos promete fortes emoções para o tricolor paulista esse ano. Júlio Casares, que provavelmente vai ser cassado da presidência do São Paulo em breve. E aí você deve ficar se perguntando, poxa Brunão, mas o que isso daí tem a ver com o Flamengo ou com qualquer outro time? Tem muita coisa, tá? Eu sei que a maioria do meu público aqui do canal é flamenguista, mas é interessantíssimo a gente trazer esse tipo de matéria. Por quê? O flamenguista se acostumou a cobrar da diretoria. Ele aprendeu com os próprios erros e não precisou de um rebaixamento. A gente tem um clube aí que é um exemplo que aconteceu isso e foi alertado pelos próprios flamenguistas. O Cruzeiro, em 2019, na venda de Arrascaeta, todo mundo exaltava Itair. Então, quem gosta de exaltar muitos dirigentes, tome cuidado. A receita para esse bolo desandar está ali. E o Cruzeiro comeu dele, Santos comeu desse bolo também e provavelmente o São Paulo já deve estar fazendo digestão do rebaixamento. É ficar esperto e torcedor de todos os times. Fiquem esperto de agora em diante com as finanças do clube. Porque o processo de espanholização que todos gostam de dizer ou de transformar o Flamengo, por exemplo, num Bayern de Munique, passa muito por isso. Não pelo Flamengo arrumar a sua casa, mas por todos os outros times bagunçarem a sua própria casa. E por falar em Flamengo, já sei o que você está doido para saber, né? Paquetá no Flamengo está mais perto do que você imagina. E vamos trazer também algumas falas de Abel Ferreira. O Caboclo já está chorando antes mesmo de começar os campeonatos direito. Primeira rodada do Paulistão e ele já está reclamando. E ó, ainda está doendo a derrota em Lima. Segura aí para você ficar sabendo disso tudo, mas antes eu faço aquele pedido super especial para você. Faz gol contra não, torcedor. Deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, se tiver no celular, clica no hypar para esse vídeo chegar para mais pessoas e bora pro vídeo sem mais enrolação. Gandula, solta a vinheta.
torcedor flamenguista acordou nessa segunda-feira e nem imaginava na surpresa que o clube preparava para ele. E o presentaço, que pode ser que está chegando na Gávea, é ele mesmo. Lucas Paquetá pode estar voltando e está muito mais próximo do que você imagina. Vários portais de notícia esportiva da Inglaterra já colocam Lucas Paquetá muito próximo do Flamengo. Noticiam inclusive o interesse de Tottenham e Aston Villa no meia-campista cria do Ninho do Urubu, mas que eles não vão fazer a tentativa porque Paquetá prefere voltar para o Brasil e para o Flamengo. Inclusive, um portal Talksport diz a respeito disso também, que a preferência de Paquetá é o retorno para o Brasil. Um portal de notícias de torcedores do Tottenham também colocou que David Ornstein, que é muito famoso lá na Inglaterra também, disse que o Tottenham chegou a fazer uma proposta por Paquetá, mas se assustou porque o Flamengo já estava em negociação pelo jogador. Só que aí veio a cereja do bolo para o torcedor flamenguista ficar muito mais efusivo e ter mais certeza que Paquetá pode estar voltando para o Flamengo. Foi ele mesmo. Fabrício Romano postou no seu Twitter que o Flamengo está muito próximo de contratar o meia-campista do West Ham. E aí você já sabe, né? Fabrício Romano postou é porque está faltando muito pouco para se concretizar. Depois, logo depois, Vene Casagrande, que aí é uma referência aqui no Brasil, também confirmou as informações do The Guardian, que é um jornal muito famoso da Inglaterra, e do próprio Fabrício Romano, que o Flamengo negocia o retorno de Lucas Paquetá e fez uma proposta de 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus para o West Ham. O meia está disposto a retornar para o Flamengo e aguarda o desfecho das tratativas entre os clubes. E para você entender o que está faltando nessa negociação ali, é simplesmente o sim do West Ham. Ele deve aceitar essa proposta, ou senão o Flamengo deve aumentar aí aproximadamente 5 milhões de euros para o negócio fechar. O West Ham não quer perder o Lucas Paquetá porque está brigando pelo rebaixamento. E Nuno Espírito Santo, que é o treinador do clube inglês, também não quer deixar ele embora. Mas a vontade do jogador provavelmente vai prevalecer. E é um bom dinheiro para os cofres do West Ham, que acabou de investir em Castellanos, um velho conhecido do torcedor flamenguista. Então, torcedor, se prepare porque essa imagem deve voltar a acontecer em breve. Paquetá vestindo o manto sagrado novamente. E moradores do Rio, se preparem também, porque tá para vir o maior Aeroflá de todos os tempos. Paquetá voltando para o Flamengo, Aeroflá, sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E aproveitando, a gente teve uma especulação muito boa, né, que foi do Thiago Almada com o Flamengo. Você, torcedor, se pudesse escolher, qual seria a sua preferência? Almada ou Paquetá? Diz aqui nos comentários. E atualizando vocês também que o Flamengo hoje resolveu dar uma balançada no mercado da bola, Andrew vai ser anunciado como novo goleiro do Flamengo, tá? O goleiro deve chegar já amanhã no Rio de Janeiro para se apresentar. O Gil Vicente aceitou a proposta do Flamengo de liberação imediata. 1,5 milhão de euros mais 10% de uma futura venda. Contrato de 4 anos, mais um reforço para o Mengão e uma sombra para o goleiro Rossi. E finalizando o nosso vídeo de hoje, temos a notícia do Palmeiras. Não é bem uma notícia não, né? É até redundante o que a gente vai trazer aqui. Abel Ferreira chorando novamente. Isso mesmo, logo após a apresentação do Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Paulista, Abel Ferreira, na entrevista coletiva, soltou a seguinte frase, abre aspas, orgulho ferido e um pouquinho de raiva também, por muitas coisas que aconteceram no ano passado. Umas foram do nosso controle, outras não. Espero que não se repitam. E essa fala do nosso querido treinador Chorão tem a ver com alguns lances que aconteceram no jogo do Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Paulista. Intervenções do VAR, chamadas do VAR, e ele quis fazer um link com o que aconteceu no jogo da Libertadores, na final da Libertadores contra o Flamengo. Então a gente já vê que Abel Ferreira já começou cedo a sua pressão em cima de arbitragem, já começou cedo o seu choro na imprensa, não esperou nem
90 minutos de direito, aliás, 90 minutos do jogo. E pelo menos ele deve ter esperado um pouquinho, né? Mas o Carter, do perfil Esse Dia Foi Louco, trouxe uma situação que é muito engraçada em relação ao Abel Ferreira. Resumo da primeira coletiva do ano do professor. Citou o asterisco, criticou o calendário, citou o Rony, citou o Guardiola, disse que o Everton é maior que o Marcos, disse que o Everton é maior que o Deola, disse que o Everton é maior que todos, reclamou da arbitragem, elogiou o VAR do Paulistão, citou o vice da Libertadores, criticou o VAR da Libertadores, falou que com 10 contra 11 seria diferente. 6 anos no Palmeiras e ele nunca errou. A culpa é sempre dos outros. Esse é o Abel Ferreira, que deve estar deixando muito torcedor palmeirense pé da vida. E mais uma notícia envolvendo o nome do Palmeiras no dia de hoje é a contratação de John Arias. Muitos jornais estão circulando aí que o John Arias estava muito perto do Palmeiras, mas parece que o Wolverhampton recusou também uma investida do Palmeiras pelo ponta colombiano. E Thiago Almada também foi rejeitada a proposta do Palmeiras pela compra do Thiago Almada. Aliás, o Palmeiras tinha feito um pedido de empréstimo com obrigação de compra junto ao Atlético de Madrid, só que o Atlético de Madrid negou, falando que aceitaria a compra de 50% do jogador, mas com pagamento à vista. Então a situação de mercado para o Palmeiras está um pouquinho complicada, mas há interesse nesses dois grandes jogadores pelo lado do Palmeiras, beleza? Esse foi mais um vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Peço sempre para você, faz gol contra não, hein, jogador? Deixa o super like aqui pra gente, deixa o curtir, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, se tiver no celular, já sabe, clica no hypar e amanhã estaremos aqui com muito mais notícia para vocês. Um abraço, valeu, falou e fui!